Meus queridos irmãos, nós estamos no mês de maio, isso já foi anunciado, estamos no mês de maio e é o mês que separamos para falar sobre o tema da família. Todos os anos, no mês de maio, separamos os domingos para termos uma palavra a respeito da família. E o tema deste ano é família e suas prioridades. Quais são as prioridades da família? O que nós queremos com esta série de mensagens? É nós, os adultos, aqueles que são pais, avós, tios, sermos uma referência para as nossas crianças. Uma referência. De que forma? Quais são as nossas prioridades? O que está realmente em primeiro lugar na nossa vida? O que nós estamos realmente buscando como prioridade nas nossas vidas? Então é isso que nós vamos conversar. E desta forma, avaliando isso, pensando nisso, refletindo sobre a nossa vida, como nós temos andado, qual tem sido, então, a prioridade da nossa família? Porque uma coisa é eu buscar algo, colocar algo como em primeiro lugar. Outra coisa é saber se a minha família também está vivendo isso. Né? Então, é o momento para nós falarmos sobre isso. Qual a prioridade da sua família? O que você tem colocado como prioridade de busca para você mesmo, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus netos? O que passa mais tempo ocupando a sua mente durante todo o seu dia, durante toda a semana, durante todo o ano? O que te move? O que está te dando ânimo para a vida? Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e eu já trouxe parte deste livro. O livro se chama Vida Simples, Tempo, Relacionamento, Dinheiro e Deus. Foi um livro que eu recebi de presente do nosso irmão presbítero Jorge. Agora estou me lembrando, estávamos lá no congresso, há uns 3 ou 4 anos, e o Jorginho, o presbítero Jorge, estávamos lá no congresso, lá em Campinas, e ele chegou para mim: pastor, quero te dar um presente. Eu falei: muito bem, qual o presente? Vai lá na livraria e escolhe um livro. Aí eu escolhi esse livro, e esse livro tem me abençoado muito. Vida Simples, Tempo, Relacionamentos, Dinheiro e Deus. Esse livro é fruto de uma pesquisa muito séria que foi feita nos Estados Unidos a respeito de todas as pessoas, como que elas se relacionam com o seu tempo, como que elas estão vivendo os seus relacionamentos, como que elas se relacionam com o dinheiro, com as riquezas, e como que elas estão se relacionando com Deus. Elas estão satisfeitas com a sua vida em relação ao tempo, relacionamento, dinheiro e Deus? Então uma pesquisa muito séria, muito significativa foi feita. E neste livro você tem então alguns depoimentos. Então eu trouxe pelo menos um depoimento de uma pessoa que é cristã, mas que não está satisfeita com a sua vida para com Deus. Não está satisfeita com a sua espiritualidade. E é interessante que nessa pesquisa, de cada 10, 7 não estão satisfeitos com a sua espiritualidade. E eu desconfio dos outros 3 que estão satisfeitos, né? Muito bem, então ela diz o seguinte: isso não é ridículo. Digo que acredito em Deus. Digo que Deus deveria ser a prioridade mais importante da minha vida. Afirmo que Ele enviou seu Filho para morrer por mim. Mas de alguma forma não consigo ter tempo para estar com Ele. Não, retiro o que disse. Eu não dedico tempo a Ele. O que há de errado comigo? Então aqui temos um depoimento de uma pessoa que está insatisfeita. Ela crê no Senhor Jesus.
Ela crê em Deus, ela crê que Jesus salvou a sua vida na cruz do Calvário, ela sabe que ela precisa viver para Deus, mas ela está insatisfeita com a sua própria vida. Bom, por que essas coisas acontecem? Essas coisas acontecem porque nós estamos envolvidos no mundo. Nós estamos no mundo. E o mundo tem os seus sistemas. O mundo tem os seus pensamentos. Existe uma cultura em que nós estamos inseridos. Então a cultura, existe a cultura ocidental, a cultura oriental, a cultura de cada país, a cultura de cada cidade. Mas de uma forma geral, no mundo globalizado, nós praticamente temos tido uma cultura universal, com algumas diferenças de lugares para lugares, mas há uma cultura que está predominando hoje no mundo. Então, este é um outro livro, que por um acaso, lembrando agora, eu também recebi de presente do Reinaldo e do Rodolfo, que é um livro que se chama Deuses Falsos. Como resistir às idolatrias que promete o mundo, mas cobram um preço alto demais. O livro do pastor Timothy Kelly. Nesse livro, o Tim Keller vai falar do amor romântico. É muito interessante, que é o que predomina na nossa cultura. Esse livro vai falar sobre o Deus do próprio dinheiro, do poder, da fama, que destrói tantas e tantas pessoas, do Deus falso, né? Do ídolo. E aqui eu trouxe então essa pequena citação que fala um pouco sobre como que é a nossa cultura. As culturas ocidentais seculares transformaram em ídolo a liberdade individual. Isto leva ao colapso da família, e daí o tema que nós estamos falando, leva ao colapso da família, né? Porque é o eu, é a liberdade individual, é o que serve para mim, né? E isso tem destruído as famílias, esse pensamento. Então, leva ao colapso da família, ao materialismo desenfreado, ao carreirismo. O que é isso? É essa busca da carreira. É como se a carreira profissional se tornasse o grande ídolo do coração de muitos. Ok? E ao endeusamento do amor romântico. Eu preciso ser amado por alguém, eu preciso encontrar a minha cara metade, o meu outro. E aí a pessoa fica dependente disso. E isso se torna um Deus, um falso Deus na vida dela. E da beleza física. A beleza física se torna também um ídolo na vida da pessoa. É algo muito perigoso. Tem gente que morre por causa da beleza, né? E do lucro, a questão das riquezas. Então, a nossa cultura, a cultura ocidental, ela tem esses ídolos bem destacados. Existem vários outros ídolos que são mais sutis, mas esses estão bem em evidência o tempo todo. Então, percebam isso. Olhem sempre em volta o que está acontecendo no mundo, o que tem movido as pessoas. Possivelmente, as pessoas estão com esses ídolos na sua vida. Então, eu trouxe um texto bíblico, para falar dessa palavras de Jesus, que nos insere, que nos mostram como nós temos que viver neste mundo. É uma palavra que foi nos dada há mais de 2000 anos, mas que é extremamente atual. Ela é viva. Ela serve para nós hoje. Por isso que é a palavra de Deus. São as palavras de Jesus, registradas em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34.
Jesus disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu coração, aí também estará... onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outras versões é Deus e a Mamon, né? O Deus que simboliza a riqueza. Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou seja, aqueles que não acreditam no Deus verdadeiro, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. São palavras, então, de Jesus. E eu quero fazer aqui uma rápida análise dos pontos principais ou alguns destaques desse texto. Primeiro destaque que eu faço está lá no versículo de número 21. E eu vou usar aqui o trecho do comentário da Bíblia, falando sobre esse texto. Versículo 21, Jesus diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O comentário é: quando o coração está nos céus, todo o ser se consagra aos interesses de Cristo. Então aqui nós temos o tema, né? O que Jesus está falando? Jesus está falando o que nos move. O que realmente é importante para a nossa vida. O que nos faz levantar da cama todos os dias. É onde está o nosso coração. Então ele diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É o que nós damos por mais valor na nossa vida. O nosso coração estará lá. Versículo 22 e versículo de número 23. Jesus diz assim: os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de treva. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. E aí nós temos o seguinte: por que Jesus está falando dos olhos? O que representa os olhos aqui? Os olhos nesse texto representa todo o nosso interesse, todo o nosso desejo, toda a nossa ambição, o que prende realmente a nossa atenção. Então nós olhamos para aquilo que prende a nossa atenção. Então nós também olhamos para aquilo que nós damos valor.
Então, o que significa olhos bons? O que significa nós termos olhos bons? Olhos bons significa aqueles que estão entregues aos interesses de Cristo, inteiramente entregues aos interesses de Cristo e ao serviço de Deus. É isso que é ter olho bom. E consequentemente, o que é ter olho mau? Olho mau é quando o espírito se preocupa com coisas más. E eu entendo que, mais do que isso, é a pessoa que coloca em primeiro lugar coisas em lugar de Deus. Os seus olhos estão no lugar errado. Assim como o seu coração está no lugar errado, o seu tesouro para o que a pessoa valoriza não deve ser valorizado como primazia em sua vida. Os seus olhos também estão, pode ser uma coisa boa, mas ela está somente com os olhos fixos naquilo. E ela tem feito daquela coisa o seu ídolo. E por isso que então, o que significa a luz que há em ti são trevas? Isso aqui é uma descrição gráfica do coração que não responde às coisas de Deus. Quando um coração está em trevas, é uma pessoa que já não vive para Deus. Deus já está totalmente fora do seu círculo de atenção. Ela pensa em várias coisas, mas Deus não faz mais parte da vida dela. Jesus, então, aqui, ele quer nos mostrar isso. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que tem movido a gente a viver? O que tem sido prioridade na nossa vida? E aí vem o versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como eu disse, versões mais antigas vem a palavra mamon. Mamon é a ideia de um Deus, o Deus da riqueza. É uma expressão hebraica, né? Uma transliteração do hebraico. Então, aqui, essa nova versão internacional já veio traduzindo, é dinheiro, é riqueza. É impossível, e o comentário é impossível manter uma atitude ambígua. No terreno neutro, não há terreno neutro na guerra espiritual. Né? O serviço que não é devotado a Deus não é realmente serviço de Deus. Então, Jesus está nos mostrando que nós sempre estamos correndo o risco de acharmos que estamos servindo a Deus como Ele deveria servir. Mas não estamos. Estamos com o nosso coração dividido. Vem o versículo de número 27. Versículo de número 27, Jesus então diz que quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida. Algumas versões pode acrescentar um côvado, que é uma medida de comprimento, medida de comprimento. Né? O côvado, medida de comprimento, media mais ou menos 45 centímetros, meio metro. E estava pensando, né, lendo esse texto, estudando o que Jesus quis dizer. Uma das interpretações, por que Jesus usa côvado, que é uma medida de comprimento, para falar sobre tempo, é que a ideia de que a vida seja uma caminhada. E cada passo que você dá, você anda meio metro. E o que Jesus está dizendo então, pode ser, o que Jesus está dizendo é que nós, com todas as nossas preocupações, nós não acrescentamos à nossa vida, à nossa jornada, à nossa caminhada, nem mais um passo. Não adianta. Não adianta. As nossas preocupações, a nossa ansiedade, absolutamente não servem para nada em nossas vidas.
E então vem o versículo de número 33, que é a proposta. A proposta de Deus, de Jesus para as nossas vidas. Por isso, então, ele diz: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Vejam, prioridade. Busque em primeiro, ele está dizendo, busque, pois, em primeiro lugar. Não é somente buscar, mas é colocar o reino de Deus e a justiça dele como prioridade das nossas vidas. Por que Jesus está dizendo isso? Porque quando nós colocamos o reino de Deus e a sua justiça como a prioridade em nossa vida, toda a nossa vida bagunçada se organiza. Se nós colocamos a família no lugar de Deus, a nossa vida não vai bem. Se nós colocamos o trabalho no lugar de Deus, a nossa vida não vai bem. Se nós colocamos as nossas posses no lugar de Deus, a nossa vida não vai bem. Se nós colocamos o nosso prazer, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa carreira, qualquer coisa que seja, pode ser coisa boa, não estou falando de coisas ruins, estou falando de coisas boas. Mas quando nós colocamos isso, os nossos olhos, o nosso coração, estão nessas coisas em primeiro lugar do que Deus, do que as coisas de Deus, toda a nossa vida fica desestruturada. Então, o que Jesus está querendo para nós? Jesus está dizendo, para vocês organizarem a sua vida, vocês têm que, em primeiro lugar, colocar Deus, as coisas dEle, a vontade dEle. Então, busquem isso, então se esforcem, se dediquem às coisas de Deus, ao seu reino, à sua justiça. E aí a vida de vocês vai se organizar. Então, queremos ter uma família organizada, queremos ter uma boa família, queremos ter uma família saudável. A nossa família, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que ser a prioridade. Né? Então, esse é o tema desse mês, tá? Que nós estamos trabalhando. Por isso, então, Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque senão a gente vai viver a vida toda dessa forma ansiosa, colocando o nosso coração em coisas que nós não deveríamos estar tão preocupados assim. E veja que são coisas importantes, mas Deus em primeiro lugar. Bom, o que significa buscar o reino de Deus? Né? Ter o reino de Deus como prioridade de vida. É confiar de entrar no reino pessoalmente. Né? E então convidar outros para entrar. Você entra, buscar o reino de Deus significa você entrar no reino de Deus. Você está do lado de fora, você conhece o reino, você sabe quem é o rei, você sabe que ele governa sobre tudo, e agora você entra no reino, que significa o quê? Que você então, Deus então passa a ser o Senhor da sua vida. Você entrou no reino. E agora toda a sua vida vai ser dirigida, pautada por essa decisão. E então você busca de forma dedicada o que Deus tem para a sua vida. E você começa a perceber na sua vida um monte de coisa que está fora do lugar. Amores, amizades, desejos, ambições. E aí Jesus passa a reinar na sua vida. Verdadeiramente Ele reina. Ele reina no nosso coração. E Ele vai dando então direção, ajeitando todas as coisas na nossa vida. E a gente não anda mais ansioso por nada. Porque a gente sabe que nós estamos buscando a vontade, buscando viver a vontade de Deus. E o que é a justiça de Deus? Então tem um texto em Romanos, capítulo de número 3, Romanos 3, 21 a 24, que fala da justiça de Deus. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunho
a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, quando ele fala de justiça, significa que você vai passar a viver agora pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus, a justiça de Deus. Então você busca o reino de Deus, você entra nele, você é transformado pelo reinado de Deus na sua vida e você busca a justiça de Deus, viver pela fé. E aí, o versículo de número 33, ele diz, terminando o versículo de número 33, ele diz, quando nós fazemos isso, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas as coisas são essas. O comentário aqui nos diz, essas coisas se referem principalmente às necessidades da vida, mencionadas no verso 25 a 31, que tão facilmente se tornam a maior preocupação do homem. Esse é o cuidado que temos que ter, de não colocar as demais coisas no lugar de Deus. E aí Jesus termina dizendo o versículo de número 34, porque os nossos problemas não serão resolvidos quando nós entramos no reino de Deus. Todos os dias nós teremos um problema e às vezes um problemão para resolver. Jesus fala isso no versículo 34, para não deixar dúvida, que a luta continua. Que não existe esse negócio, venha e pare de sofrer. Porque nós estamos ainda nesse mundo. E quando nós entramos no reino de Deus, começa a batalha espiritual, eu já falei isso aqui para vocês. E então, no versículo 34, Jesus diz, portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, Jesus está dizendo, todos os dias nós teremos o mal para enfrentar. Mas nós saberemos enfrentar o mal. Não ficaremos ansiosos, não ficaremos desesperados, não ficaremos perplexos diante do mal que todo dia nós temos que enfrentar. Por quê? Porque nós estamos colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça na nossa vida. Bom, o que isso tem a ver com família? Bom, esse é o tema, né? Qual é a prioridade? Qual é a sua prioridade? Qual a minha prioridade? Qual a prioridade da minha família? Então, o que nós temos visto essa semana, encontrei com um casal, eu estava conversando sobre os seus filhos. Eu disse para ele como que está fulano de tal, como que está ciclano. E eles então disseram, eles estão bem. Estão numa universidade. Tal, e falou onde que está, não vou citar o local, porque pode ser que vocês identifiquem a pessoa, mas ele me falou isso. Mas quando eu pergunto como estão os seus filhos, na minha mente, não é como que está a carreira dos filhos. Não é se os filhos estão ganhando dinheiro, não é se os filhos estão se formando. Em primeiro lugar, isso é muito bom. Mas em primeiro lugar é como que estão os seus filhos em relação a Deus. Em relação ao reino de Deus, às coisas de Deus, à justiça de Deus, à vida de fé. Então, se nós quisermos os nossos filhos buscando o reino de Deus em primeiro lugar, porque isso é o que Jesus está nos ensinando, nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É uma incoerência. Muitas vezes, não agora nesse período de pandemia, mais de um ano que nós estamos vivendo essa pandemia, mas antes, quantas e quantas vezes? Nós aqui abrimos esse local, abrimos essas portas no domingo de manhã. E nós tínhamos professoras preparadas para as crianças. E simplesmente as crianças não apareciam. Os pais não traziam as crianças para a igreja. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Vocês podem não acreditar nisso. Mas isso acontecia aqui.
Acontece? Não sei se acontece. Mas aconteceu, eu presenciei. Eu presenciei. Da professora, ela dizia, não, eu não tenho aluno hoje. Vou vir para aqui assistir o estudo aqui dentro, porque eu não tenho aluno, não tenho aluna. Então, também acontecia algumas coisas. De pais que vinham e traziam as suas crianças. Esses pelo menos traziam as suas crianças. Eles traziam as suas crianças, mas eles deixavam as crianças ir embora para casa. Iam fazer outra coisa, não sei o que iam fazer, mas deixavam as crianças aqui. Uma grande incoerência. É como se dissesse para as crianças, olha, o melhor para vocês é Deus, é o seu reino. Mas nesse momento, a prioridade de papai, a prioridade da mamãe é outra. Então por que eu estou trazendo esse tema aqui? Para nós refletirmos, né, sobre como que está a nossa vida, e nesse sentido, como que está a vida da nossa família. E eu creio que a primeira coisa, então nós vamos falar nesses meses de algumas coisas para nós percebermos como que está isso, aonde está o nosso coração. Então Jesus falou aqui nesse texto, ele deixa muito bem claro que o nosso coração é facilmente levado a quê? Às riquezas. Se você ganha alguma coisa, o seu coração facilmente vai para lá. E você tem que segurá-lo e olhar para Jesus, olhar para o cuidado de Deus, que quem está dando aquilo para você não é você mesmo, não é você, é o próprio Deus que está te abençoando. E aí você tem que tomar o cuidado para que você não passe a adorar a bênção do que aquele que abençoa. A buscar então a bênção que você recebeu, fazer da bênção que você recebeu, que se geral, bênção é coisa boa, fazer daquilo de bom que você recebe o seu ídolo, e você passar a se dedicar àquilo em primeiro lugar, deixando Deus e as coisas de Deus em segundo plano. Então a primeira coisa que nós entendemos como algo que bem básico, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos cultuando a Deus. Nós estamos separando, não a sobra do nosso tempo. Esse tempo aqui é um tempo muito precioso. É o tempo mais importante da nossa semana. Precisa ser o tempo mais importante da nossa semana. Não deve existir nenhum momento mais importante do que esse que nós estamos passando aqui, e dos irmãos que estão participando desse culto das suas casas. Não pode haver um tempo mais importante do que esse na semana. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que nós fomos criados para a glória de Deus, e que nós só nos realizamos quando nós nos encontramos com Deus, quando na nossa semana nós temos como prioridade, o ponto alto da nossa vida, o culto a Deus, e aí nós nos reunimos, e chegamos no culto, e participamos do culto, e entendemos o que estamos fazendo aqui, o que está acontecendo neste lugar, o que Deus está fazendo em nossas vidas, e o que nós estamos fazendo para Deus, cultuando a Ele neste local. Então a nossa vida começa a ter uma direção certa. Nós estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, indo aos cultos. Eu estava lembrando disso, da libertação do povo de Israel no Egito. É bem interessante. Eles ficaram cativos do Egito, o povo de Israel, durante mais de 430 anos. 430 anos.
5, 6 gerações de cativos estavam cativos. E aí Deus aparece, ouve o clamor daquele povo que sofria. E Deus então disse para eles, Deus chegou para eles e disse, Moisés, o líder, vai lá, fala para o faraó deixar o meu povo ir para prestar culto. 430 anos escravos. E o que Deus diz para Moisés falar para faraó é para deixar o povo dele ir ao deserto para prestar um culto a Deus. Ou seja, durante 430 anos, a coisa mais importante para aquele povo era ir para um culto. Era chegar e prestar um culto a Deus. Então isso precisa ser a coisa mais importante na nossa vida, é o que vai dar direção na nossa semana. Eu queria ler um texto com vocês, um outro texto de Isaías, para a gente entender o que é o culto, rapidamente. Para a gente entender o que nós estamos fazendo aqui. O texto de Isaías, capítulo 6. Eu vou ler em parte, e esse texto é um dos textos que mais nos explica o que é um culto a Deus, o que acontece no culto a Deus. E a gente precisa vir a este lugar, entendendo o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo, e nós transmitimos isso para os nossos filhos. Né? Então vamos lá, Isaías capítulo 6. A glória de Deus, a primeira parte do culto. A primeira parte do culto é a glória de Deus. É a visão do que Deus é e de como Ele está. Então o texto diz assim, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima deles estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E esses serafins, eles então proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E o som das suas vozes, ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Que momento é esse no culto? Esse é o momento da contemplação. Quando você vem ao culto e você senta nesses bancos e você contempla a Deus, contempla a sua glória. Eu sei que a gente vem para cá pensando na pandemia, eu sei que a gente vem para cá pensando no trabalho, eu sei que a gente vem para cá pensando no dia de amanhã, nos problemas que nós temos para resolver. Mas nós precisamos entrar neste lugar e acontecer o que aconteceu com Isaías. Ele entrou no templo e ele viu a glória de Deus. E aí sim começa o nosso culto. Porque nós vemos a glória de Deus. Segundo lugar, o que aconteceu no culto do profeta Isaías e o que deve acontecer no nosso culto. Então, a minha condição, quem eu sou, quem sou eu e como eu estou. Aí o Isaías diz assim: eu então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Pronto, vou morrer. Esse é o sentimento dele. Ele entrou na presença de Deus e ele disse: eu vou morrer por quê? Porque eu sou um pecador, eu sou nada. Eu não contemplava, eu vivia, mas como se Deus não existisse na minha vida, mas agora eu vi o Senhor, Ele é real. E quem sou eu? Olha a minha condição. Isso tem que acontecer conosco. Todas as vezes que nós entramos por essas portas, nós temos que entrar aqui, ver a glória de Deus e enxergar quem nós somos pecadores.
Não somos nada. Falhamos o tempo todo. Queremos fazer as coisas certas, mas não fazemos. Sabemos o que temos de fazer de certo, mas não fazemos também. Somos omissos. Quem somos nós para entrar aqui neste lugar? E aí então é o momento da confissão de pecados. E o terceiro momento é o que Deus pode me tornar, né? Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou em minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Que a gente não precisa, né? A gente não precisa ficar preso ao passado, ao nosso pecado, ao nosso erro. Nós entramos aqui e vimos a Deus, a sua glória, olhamos para nós, vemos o nosso pecado, a nossa pequenez, mas nós nos encontramos com a graça de Deus. E Ele então perdoa o nosso pecado. E agora, o quarto momento do culto. É o momento da palavra. Dando ouvido à voz de Deus e se entregando a Ele. Ele diz assim: então, ouvi a voz do Senhor. É como se o ouvido dele tivesse tapado, né? Agora ele consegue ouvir o que Deus quer. E ele ouviu Deus conclamando, chamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Ele ouviu o chamado. Então, quando nós entramos aqui, nós precisamos ouvir o chamado de Deus. Deus está nos chamando para uma vida diferente da vida que nós estamos vivendo. E aí vem o momento da entrega. Ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É dando ouvido à voz de Deus e se entregando a Ele. Então isso é culto. E esse momento aqui não pode faltar na nossa semana. Não há sentido algum nós vivermos para Deus sem que durante a semana nós tenhamos um tempo reservado para cultuar a Deus. Eu sei que essa pandemia nos atrapalhou bastante, a questão de nos reunir. Mas mesmo assim, nós precisávamos, não estávamos treinados para isso. Nós precisávamos, mesmo não tendo culto presencial, nós teríamos que ter separado um momento que seja na semana, para nos reunir, pelo menos como família, e fazermos um culto a Deus, porque não pode faltar na nossa semana o tempo de culto a Deus. É o que regula a nossa semana. É o que deve dar sentido à nossa vida durante a semana. Por isso que não podemos deixar de ir ao culto. Quando eu estou de férias, nosso costume, né, no domingo, aonde eu estou, é procurar uma igreja para eu participar de um culto, porque não é a questão, não é a questão de um ritual, é uma questão espiritual. Precisa ser o centro da minha semana. Momento de estarmos juntos cultuando a Deus. Meus queridos irmãos, que a nossa família viva para isso. Isso é só a primeira coisa, só hoje. Semana que vem vamos falar de outras coisas, que nos mostram se nós estamos realmente vivendo, buscando a Deus, colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar na nossa vida. Isso é o mais básico de tudo. É nos reunirmos uma vez por semana para cultuarmos ao Senhor. Então eu queria que você levasse isso para o seu coração, que você ouvisse a voz de Deus, e nós, todos nós, melhor dizendo, todos nós, pudéssemos mudar as nossas atitudes.
o nosso pensamento, o que temos pensado da vida, o que tem realmente ocupado o primeiro lugar em nosso coração. É o reino de Deus, é a sua justiça. Em primeiro lugar, vamos cultuar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e estarmos uma vez por semana nos reunindo aqui neste local ou em qualquer outro local para cultuarmos a Deus e entendermos que nesse momento vermos a glória de Deus, olharmos para como nós estamos, sermos transformados pela ação dele na nossa vida e nos entregarmos a ele, ouvirmos a sua voz e nos entregarmos a ele em mudança de vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Vamos ficar em pé por alguns instantes e vamos orar ao Senhor neste momento. Pai querido, Deus eterno, graças te damos pelo seu cuidado para conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor falou ao coração de Isaías, o Senhor falou ao coração dos discípulos quando Jesus estava falando as palavras que lemos hoje aos discípulos, e o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações nessa hora. Pai querido, que haja mudança na nossa vida. Ó Deus, que haja mudança na vida da nossa família. Que a prioridade da nossa família seja o Senhor, seja as tuas coisas, seja o teu reino, seja a tua justiça. Pai, o quanto que nós, por não vivermos isso, temos tido uma vida cheia de ansiedade, cheia de preocupações. O quanto que as nossas vidas muitas vezes está tudo desorganizado, porque não há primazia nas tuas coisas, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos aquilo que tu queres para nossas vidas, para que a nossa família, ó Deus, seja viva para o Senhor. Ó Deus querido, pedimos pela vida das nossas crianças, pedimos pela vida dos nossos adolescentes, pedimos pela vida dos nossos jovens. Ó Pai, que eles vivam para o Senhor. Então pedimos pela vida dos pais, dos avós, dos tios. Ó Deus, que o nosso coração seja transformado e nós possamos viver esta realidade, a realidade do teu reino. Entender o que estamos vivendo, como estamos vivendo a nossa vida. E transmitirmos, ó Deus, esses valores. Muito mais do que em palavras, muito mais do que palavras, em atitudes, em ações. Abençoa as nossas vidas, abençoa a tua igreja, abençoa todas as famílias que estão aqui, as famílias que estão nas suas casas, participando deste culto ao Senhor. Pedimos a tua bênção sobre todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.